Olha, vamos falar de um assunto que é, assim, a alma de qualquer negócio: a formação de preços. É, sem dúvida, o elemento mais crucial para o sucesso e, ao mesmo tempo, o mais incompreendido. Acertar nisso, sabe, é a diferença entre uma empresa que cresce e uma que, infelizmente, quebra. Então, bora desvendar essa arte. Para começar, uma pergunta que tira o sono de muito empreendedor: qual é o principal motivo que leva tantos negócios novos à falência? A maioria pensa numa coisa, mas a resposta de verdade, essa pode surpreender. Muita gente acredita que o problema é não vender o suficiente, né? Mas o que se vê na prática é que ter um monte de clientes e vender bastante não é garantia de nada. Pelo contrário, às vezes pode até acelerar a queda. E aqui está o verdadeiro vilão da história. Vender com o preço errado é como tentar encher um balde furado. O esforço é enorme, mas o lucro vai escorrendo silenciosamente até não sobrar mais nada. Bom, o nosso roteiro para fugir dessa cilada é bem claro. Primeiro, a gente vai entender a armadilha mortal da precificação. Depois, vamos aprender a calcular os custos reais, de verdade. Em seguida, a forma do markup profissional. Aí a gente passa para a precificação de tempo e serviços e, por fim, algumas estratégias mais avançadas para lucrar mais. Vamos lá! Então, vamos começar pelo que não fazer. Essa primeira parte é toda sobre aqueles erros clássicos que podem destruir um negócio por dentro, muitas vezes sem que o dono perceba, até ser tarde demais. Se liga nesses 5 erros fatais. O primeiro, copiar o concorrente, é praticamente um suicídio empresarial, porque os custos dele são completamente diferentes. O segundo é o puro achismo, né? Totalmente no escuro. Depois vem os erros mais perigosos, os silenciosos, esquecer de impostos, confundir o que entra de dinheiro com o que sobra de lucro e, o mais comum de todos, não colocar o próprio trabalho na conta. Qualquer um desses é um caminho direto para o prejuízo. Certo. Já que a gente viu os erros, vamos para a solução. Um preço que dá lucro precisa ter uma base muito sólida. E essa base é simples: conhecer a fundo cada centavo que sai para fazer a operação girar. Vamos pegar um exemplo prático, tipo uma vela aromática. Cada coisinha tem um custo direto: a cera, a essência, o potinho de vidro, o pavio e até a embalagem final. Somar tudo isso é o primeiro passo, o básico do básico. Então, só de material, a gente já tem aí um custo de R$ 11,50. Mas o erro fatal seria parar aqui. O custo de verdade de um produto vai muito, muito além da matéria-prima. É aqui que o jogo muda. A gente precisa construir o custo completo. Então, em cima do custo do material, a gente adiciona o custo da mão de obra, ou seja, o tempo para fazer a vela. E, super importante, uma fatia dos custos indiretos. Coisas como aluguel, luz, internet, marketing, tudo isso entra na conta. E aí, olha só, a gente chega nesse número, R$ 23,80. Esse é o custo real para produzir uma única vela. Vender por qualquer valor abaixo disso significa literalmente pagar para trabalhar. Ter essa clareza é o que separa o amadorismo do profissionalismo. Ok, com o custo total na mão, agora sim a gente pode usar a ferramenta que transforma esse custo num preço de venda que dá lucro. Essa ferramenta é a fórmula do markup. É aqui que a mágica acontece de verdade. Mas antes, uma paradinha para um esclarecimento vital. Markup e margem não são a mesma coisa. Pensa assim, ó. O markup é o número que a gente usa para multiplicar o custo e construir o preço. A margem é a porcentagem de lucro que já está dentro do preço final. Confundir os dois é um erro clássico que faz o lucro ser bem menor do que o planejado. E essa aqui é a fórmula profissional. Ela é simplesmente genial, porque em vez de só somar uma porcentagem no final, ela meio que protege o lucro desejado porque ela já leva em conta os impostos que vão incidir sobre a venda. Aplicando lá no nosso exemplo da vela, digamos que a gente queira 30% de lucro e tenha 6% de impostos. Jogando na fórmula, ela nos dá um multiplicador, o tal do markup, de 15625. Esse é o número mágico que vai garantir a nossa lucratividade. E aqui a gente vê o resultado brilhante. A gente multiplica nosso custo total por aquele markup que calculamos e... pronto, chegamos ao preço de venda de R$ 37,15. Esse preço não foi chutado. Ele foi projetado para cobrir cada custo, pagar os impostos e entregar exatamente o lucro planejado. Certo, mas e se o negócio não vende um produto físico? E se o que está à venda é o tempo, o conhecimento? A lógica muda um pouquinho, mas o princípio de cobrir todos os custos, esse continua valendo com certeza.
Para serviços, o conceito mais importante é a tal da hora técnica. Pensa nela como o custo da sua hora de portas abertas. É o valor mínimo que precisa entrar por hora só para pagar as contas e não ter prejuízo. É o seu ponto de equilíbrio por hora. E aqui mora um perigo enorme na hora de precificar serviço. Achar que dá para vender as 8 horas de um dia de trabalho. A realidade, como o gráfico mostra, é bem outra. Entre responder e-mails, fazer reuniões, pausas, no fim do dia, só uns 60% do tempo é que é de fato produtivo e que pode ser cobrado de um cliente. Ignorar isso é fatal. Depois de definir a hora técnica, que é o nosso custo por hora, a gente aplica uma lógica bem parecida com a do markup. A gente usa uma fórmula para embutir a margem de lucro que a gente quer, transformando o nosso custo hora num preço hora de venda que garanta a rentabilidade do negócio. Num exemplo de uma empresa de serviços, isso poderia resultar numa taxa horária mínima de R$ 71,33. Cobrar menos que isso, mesmo que pareça um bom negócio para o cliente, na verdade está minando a saúde financeira da empresa a cada hora vendida. Agora que a parte da matemática fundamental está dominada, a gente pode ir além. Precificação não é só cálculo, gente. É também psicologia, é estratégia para otimizar ainda mais os resultados. Uma técnica super poderosa é a da ancoragem de preços. Quando se apresenta 3 opções, o cérebro humano tende a não escolher nem a mais barata nem a mais cara. O preço mais alto, o plano Pro, muitas vezes existe não para ser vendido, mas para fazer o plano do meio, o Premium, parecer a escolha mais inteligente, o melhor custo-benefício. E tem outros truques psicológicos bem rápidos. Quer passar a ideia de promoção? Termina o preço em 99 ou 97 centavos. Quer transmitir qualidade, algo premium? Use um número redondo, tipo R$ 500. O valor total parece alto e assusta? Quebre em parcelas menores. E uma dica de ouro: muitas opções podem confundir e até paralisar o cliente. Às vezes, menos é mais. Essa citação do material original resume perfeitamente a nossa jornada aqui. A conclusão é que o preço não é só um número numa planilha. Ele é, na verdade, uma das ferramentas estratégicas mais poderosas de um negócio. E para fechar, fica aqui essa reflexão. A precificação é uma decisão ativa, diária. A forma como os preços são definidos hoje está fortalecendo as bases para o crescimento do negócio ou, quem sabe, silenciosamente, está corroendo a lucratividade? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de uma empresa inteira.